Olá, boa noite. O governador do estado de Pernambuco, Paulo Câmara, anunciou redução no ICMS, o imposto que se cobra sobre produtos aqui do estado. Seguindo a lei federal que cria um teto para impostos no Brasil, o governo de Pernambuco anunciou a redução de 11% no ICMS, que passará de 28% para 18%. Com isso, o valor do imposto cobrado na gasolina, por exemplo, cai 93 centavos por litro. Apesar do cumprimento da resolução, Pernambuco segue questionando a nova lei no Supremo Tribunal Federal. É que o corte de arrecadação produzirá uma perda de 4 bilhões de reais por ano no orçamento do estado. Segundo especialistas, a redução do imposto só será sentida no bolso do consumidor a partir da próxima quinta-feira, quando o atual estoque de combustíveis acabará nos postos e refinarias. Pernambuco foi um dos últimos estados a anunciar a redução do imposto nesse tipo de produto. A redução do imposto se dará por dois caminhos. O primeiro é o decreto e o outro é um projeto de lei que será enviado à Assembleia Legislativa de Pernambuco para a apreciação. A média móvel de preços dos últimos 2 meses será usada como base de cálculo para o imposto sobre a gasolina, diesel e o gás de cozinha. Até então, Pernambuco usava como base para a cobrança a média de novembro do ano passado, quando o imposto foi congelado. A nova lei federal foi sancionada com vetos pelo presidente Jair Bolsonaro e prevê que itens como o diesel e a gasolina sejam classificados como essenciais e indispensáveis à população. Com essa nova classificação, os impostos desses produtos não poderão estar acima da alíquota do imposto básico, que varia entre 17% e 18%. Segundo a Agência Nacional do Petróleo, o preço médio do litro da gasolina no estado é de R$ 7,298 e o diesel está em R$ 7,487. E mais uma vez, a fila do CadÚnico continua imensa no Recife. As pessoas, muitas, vão para lá em busca de informações. A terça-feira foi de mais filas na central de atendimento ao Cadastro Único no Recife. A aglomeração é por conta do atendimento a famílias que perderam ou precisaram sair de suas casas por conta das chuvas que caíram no fim de maio. Diariamente são distribuídas 300 fichas, mas o número não dá conta do grande volume de pessoas que vão ao local. Algumas chegam de madrugada para tentar uma ficha, mas muitas vezes não conseguem. Minha filha, ela teve um bebê de 6 meses devido à enchente, esse transtorno que a gente perdeu tudo. Ela estava na fila de prioridade, na hora que ela foi entrar, barraram dizendo que não era prioridade, ela está de resguardo. Vocês chegaram aqui de que horas? É 4 horas da manhã. E agora vai ter que voltar porque não tem ficha, né? Pegaram ela e não tem ficha e é obrigado a trazer a criança, como dentro da UTI vai trazer uma criança numa UTI, que ela saindo daqui ela vai amamentar o filho dela. Quem está na fila denuncia a venda de fichas. Lugares estão sendo vendidos por 20, 30 e até 50 reais. Como é que a gente chega aqui de madrugada, pega a gente aqui, que mora longe, certo? Como é que a gente vai pegar ficha aqui? Que já tem gente que mora aqui, tudinho com um banquinho aqui, vendendo ficha. Serão disponibilizados às famílias cerca de 75 milhões de reais, sendo 45 milhões da Prefeitura do Recife e 30 milhões do governo do estado. Juntando os dois auxílios, os moradores do Recife chegarão a receber R$ 2.500. Segundo o último balanço divulgado, 32 mil famílias foram cadastradas no programa. No entanto, nem todas receberão o valor. É que alguns critérios precisam ser preenchidos, como atender ao perfil do CadÚnico, habitar em comunidades de interesse social em áreas alagadas ou em áreas mapeadas pela Defesa Civil. Além da central de atendimento do CadÚnico, que fica aqui na Rua do Imperador, outras 14 unidades do CRAS também realizam este mesmo serviço mediante agendamento. A Prefeitura também disponibiliza o agendamento via telefone e aplicativo do Conecta Recife. Só que quem tenta usar esses serviços afirma que eles não funcionam. Nessa terça-feira, 30 fichas a mais foram distribuídas, na tentativa de reduzir a quantidade de pessoas que voltariam no dia seguinte. Quando a última ficha foi distribuída, pessoas que aguardavam ficaram revoltadas. 9h30. Encerrou nele, viu? Oxe, moço. Hoje, mas não é. Pelo amor de Cristo, viu?
O atendimento também foi estendido pela Prefeitura do Recife. A central também passa a atender aos sábados. O CadÚnico é uma ferramenta do município para dar à população acesso a benefícios sociais, como o auxílio emergencial das chuvas. O horário de funcionamento desses pontos é de segunda a sexta, das 10 da manhã às 5 da tarde, e aos sábados, das 8 às 3 da tarde. Já falamos sobre a redução do ICMS. Vamos ver agora como é que o povo reage também à redução dos preços dos combustíveis. Ontem, o governador Paulo Câmara anunciou a redução do ICMS sobre os combustíveis. Essa redução, segundo ele, pode baixar o valor da gasolina aqui no estado. A gente veio até os postos de gasolina para saber se o consumidor acredita que essa redução realmente vai ser sentida no bolso. Positivo, vai ajudar muito, porque abaixou 20 centavos, foi 30 centavos, já ajuda a cada abastecimento. Eu mesmo abasteço 3 vezes por dia, que meu cilindro é de 10 metros, abasteço agora, lá para as 2 horas, abasteço de novo e de noite. Antigamente meu cilindro era R$ 27,00 para encher, hoje custa, com preço altíssimo como desse, custa R$40,00. Aí com a pouca viagem que a gente tem por causa dos aplicativos, que leva tudo, aí fica ruim pro bolso do taxista, entendeu? Olha, se realmente baixar o imposto mesmo, como estão falando aí, vai ser bom, né? Vai ser bom para todo mundo, né? Aqui em Pernambuco, no Brasil, né? A gente vai sentir a diferença, né? No bolso, porque estava demais. Todo mês um aumento, e a gente não estava aguentando mais. Rapaz, a gente acredita que sim, né? A gente espera que sim, né? Porque com o presidente aí ajudando, assim, entre aspas, ajudando, a gente espera que o governador daqui de Pernambuco também ajude, né? Porque a gente que depende de trabalhar com moto, com carro, a gasolina lá em cima, o álcool lá em cima, fica complicado para a gente ter uma renda extra, né? Com certeza é uma boa solução, pelo menos temporariamente, né? Enquanto durar, vai ser bom para todo mundo, toda a população vai agradecer muito a essa alternativa aí do governo para todos nós. Vai sim porque a gente precisa, né? Gasta muito e está caro demais o produto. Está muito caro o álcool mesmo. Eu gasto R$100 por dia, eu vou botar 100 agora. Botei 100 ontem essa hora, tá vendo? Porque tá demais, rapaz. E a gente não ganha o suficiente, né? Agora, isso cabe ao governo se responsabilizar por essa situação, porque está vendo que a vida está um caos, certo? E, infelizmente, o governo federal está fazendo a parte dele e o estadual não está fazendo a parte dele. Infelizmente, a verdade é essa, não é outra não. Todos os consumidores concordaram. A redução do ICMS vai impactar diretamente no preço do combustível. É muito importante porque muita gente abastece todos os dias ou até semanalmente. E você aí de casa, você acha que esse imposto vai ajudar no bolso do consumidor? Intervalo e na volta a gente fala que o CREAS fez justamente no Hospital da Restauração, na Saraí. Diversas promoções já estão estourando na casa de maior variedade da cidade. A Casa Primor dispõe de tudo que a senhora dona de casa precisa, desde roupas, cama, mesa, banho, decoração e muito mais. Vamos correr, pessoal, porque um arraial de preços baixos já começou na Primor. Você tem Marcelo Veículos. Marcelo Veículos está localizado na PS 50 em frente ao Ceru. Você vai encontrar o menor preço e a maior qualidade em veículos novos, seminovos e utilizados. Compra, vende, troca e financia. Não esqueça deste nome, Marcelo Veículos.
E o CREAS visitou o Hospital da Restauração no Recife. Confira o desfecho de toda essa história agora. Hoje foi o dia do lançamento da campanha Fiscalização Hospitalar, que está acontecendo em todo o Nordeste. Aqui em Pernambuco, o lançamento, conhecido também como Dia D, aconteceu aqui no Hospital da Restauração. E quem vai trazer mais detalhes a respeito dessa campanha, que já está aqui ao meu lado, é o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Pernambuco, o Adriano Lucena. Do que se trata essa fiscalização? Qual o objetivo principal dela? Se nós queremos que não só o Hospital da Restauração dar qualidade a toda a população, mas todos os hospitais de Pernambuco. Então hoje a gente começa essa ação, o dia D da fiscalização, e até o final desse ano a gente vai cobrir todos os hospitais em todas as cidades de Pernambuco. Presidente, o que já foi observado hoje aqui no Hospital da Restauração? Hoje nós tivemos o lançamento e ficamos no auditório para que a gente pudesse ter essa apresentação educativa. Então, tivemos o diretor do hospital, tivemos o representante do parlamento, tivemos o representante do CREMEP, para que a gente pudesse fazer uma ação de forma coletiva, não de forma impositiva, mas uma coisa construtiva, construindo a partir de ouvir a população, ouvir os profissionais. E nesse exato momento a gente tem os profissionais andando dentro do Hospital da Restauração para identificar os problemas e as soluções para que a gente possa gerar um relatório e que a gente tenha esse hospital servindo cada vez melhor a população pernambucana. Agora a gente vai lá para o bairro de Santo Amaro, no Recife, para falar sobre insegurança. Os moradores têm reclamado sobre os constantes assaltos que acontecem por lá. As pessoas que trabalham ou moram aqui na rua Araripina, em Santo Amaro, dizem que o local é muito inseguro, principalmente à noite. A noite é muito deserto, porém, assim, existe muito arrombamento. Devido ao fluxo de pessoas que não passa e, assim, a segurança aqui não tem, entendeu? Só tem segurança eletrônica, então muitos prédios aqui e casas também já foram arrombadas. A gente às vezes larga de 7 horas, tá esquisito, a gente fica com medo de sair, não tem um policiamento, muita gente já foi assaltada, não que a gente conheça, mas a gente já sabendo de outros povos são assaltados e a gente não se sente segura. Aí eles correm para esse terreno baldio, né? Faz tráfico, né? E aumenta cada vez mais a insegurança da gente, né? E eles que ficam cobertados. Eu vejo eles correndo, a polícia já entrou aí também, né? Vai fazer uns 15 dias que pegou um rapaz aí dentro e fica assim. A gente trabalha com bastante medo. Mas foi durante o dia que as câmeras de segurança filmaram este arrombamento. Repare que depois de mexer na porta por alguns segundos, o criminoso consegue entrar na casa. No local, ele furtou 2 notebooks e uma bicicleta, deixando para trás um prejuízo de R$ 11.400. Esse mesmo jovem que furtou essa bicicleta dentro da casa foi apreendido poucos instantes depois pela polícia. O homem foi preso no bairro de Santo Amaro, nas imediações de um restaurante popular próximo à Avenida Cruz Cabugá. É ele que aparece nessas imagens feitas por câmeras de monitoramento, roubando de uma casa uma bicicleta e 2 notebooks, o que resultou num prejuízo de quase R$ 12 mil para os donos do imóvel. O homem, que não teve o nome divulgado, foi capturado ainda com as roupas e a mochila que usava para praticar o crime. As imagens mostram a facilidade que ele teve para arrombar o portão da garagem e assim ter acesso ao interior do imóvel. Dentro da casa, ele, com toda a calma do mundo, recolhe o que pode e vai embora, sem saber que estava sendo filmado. As imagens foram divulgadas nas redes sociais e ajudaram na identificação do criminoso, que recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a delegacia de Água Fria. E na manhã de hoje, diversos protestos aconteceram no Recife. Protestos estes que terminaram impactando no fluxo dos metrôs e também dos ônibus. No Ibura de Baixo, na zona sul do Recife, passageiros tiveram que descer dos ônibus e seguir a pé, porque a ladeira da Coab foi bloqueada por manifestantes ainda nas primeiras horas da manhã. Um telespectador gravou um vídeo e mandou para a nossa equipe, mostrando os transtornos provocados pelo bloqueio. Mais um protesto aqui da comunidade, meu amigo de Sérgio Dionísio. Ruim é que atrapalha a mobilidade de quem quer ir trabalhar essa hora da manhã, não é verdade?
Mas está aí mais uma vez, ó. Mais um protesto aqui, próximo à Policlínica Arnaldo Marques aqui, ó. A mesma bronca foi registrada na entrada do Terminal Integrado da Macaxeira, um dos mais movimentados da região metropolitana do Recife. O trânsito ficou parado porque a poucos quilômetros dali, no bairro de Apipucos, outro protesto era realizado. Nas duas manifestações, o mesmo pedido: o pagamento do auxílio para vítimas das chuvas que castigaram o estado. Quem precisou passar pela BR-101, tanto no trecho que corta o Ibura, como o trecho que corta o bairro da Macaxeira, teve que ter, acima de tudo, paciência para enfrentar quilômetros de trânsito lento. Agora a gente fala sobre férias no Espaço Ciência. Veja aí. Lançamento de foguetes produzidos com garrafas PET. Desvendar impressões digitais e descobrir a química por trás das investigações. Oficinas que incentivam o conhecimento. São diversas as opções de atividades para quem visita o Espaço Ciência, que fica no Complexo de Salgadinho, em Olinda, neste período de férias. Quem participou aprovou a experiência. Adorei, foi incrível. Eu gostei mais do barco. Eu tava indo que hoje segui o mapa e cheguei até o dinossauro dos ossos e um dinossauro de verdade. Ciência, matemática, história e muitas outras disciplinas compõem a programação especial de férias aqui do Espaço Ciência. As atividades seguem até o fim do mês de julho, garantindo a diversão para crianças e adultos. A gente sabe que o brincar é importantíssimo para a criança, onde ela desenvolve aí uma série de capacidades, mas juntar brincadeira com ciência, com aprendizado, é incrível. A programação completa inclui, além das atividades tradicionais do espaço, oficinas de conhecimento gratuitas e distribuídas para as mais diferentes idades. A gente tem uma programação muito diversa que começou dia 4 de julho e vai até dia 29 de julho. Cada dia tem uma atividade diferente, são oficinas, né, que acontecem 2 vezes em cada turno, então 2 vezes de manhã, 2 vezes à tarde, e cada turno é uma atividade diferente. A gente tem atividade na área de astronomia, como a oficina de construção de foguetes. A gente tem na área de matemática, que é uma oficina chamada Matemática, Truque ou Ciência. A gente tem voltadas para a área dos dinossauros também, que é a caça aos dinossauros, que os meninos vão aprender um pouquinho sobre toda a nossa área Terra. Tem oficinas mais lúdicas também, misturada com ciência, tipo oficina para construção de pipa. Então é uma programação bem recheada. A gente tem todas as áreas do museu, que estão sempre aqui fixas, né? A área Terra, movimento, percepção, o pavilhão de exposições. E a gente também tem o planetário, que ele funciona sob sessão. Tem um passeio de barco aqui no Espelho d'Água, sob sessão também, giroscópio, a bicicleta equilibrista e algumas exposições também que fazem parte do nosso prédio de exposições. Para participar, basta escolher a oficina e chegar mais cedo para pegar uma senha. No caso de grupos de mais de 10 pessoas, como escolas e ONGs, é preciso fazer o agendamento antecipado através do site www.espacociencia.pe.gov.br. Venham e aproveitem, o museu ele funciona de domingo a domingo, de segunda a sexta, de 8 às 12 da manhã e de 1 às 5 da tarde, e sábado e domingo de 1 às 5 da tarde. As oficinas funcionam de segunda a sexta e todas as áreas do museu estão disponíveis de domingo a domingo. A entrada é permitida até às 4 da tarde e tem esse leque de programação, que é muito legal e está disponível completa no nosso site. Intervalo e na volta a gente fala sobre problemas no BRT do Recife. Não saia daí. Em Limoeiro você tem a Ponto Autopeças e Serviços, trabalhando com diversas marcas e modelos de carro, atendendo no telefone 3628-0118 ou no WhatsApp 99254-4763. Aceitamos todos os cartões. Faça-nos uma visita. Ficamos aqui localizados na Avenida Coronel Jerônimo Heráclio, número 632, no Ponto Certo, em Limoeiro, Pernambuco. Venha para Ponto Autopeças e Serviços.
Só aqui na Autoescola Zanata Trânsito você tira sua primeira habilitação em menor tempo e concorre a prêmios até o fim do ano. E além das melhores formas de pagamentos, com cashback você recebe uma porcentagem de dinheiro de volta na hora. Já pensou? Só aqui você tem o menor preço e as melhores vantagens. Tá esperando o quê? Vem agora mesmo para a Autoescola Zanata Trânsito, formando condutores em toda a região. Unidades em Carpina, Araçoiaba e Lagoa de Itaenga. Agora a gente volta para falar sobre o problema nos BRTs do Recife. Infelizmente é um problema que é constante e cada vez piora. Quem anda pela região metropolitana do Recife e passa pelas estações de BRT se depara com um descaso. Estações com problemas que foram abandonadas e até mesmo algumas que nunca chegaram a ser utilizadas. Essa estação, por exemplo, que fica no bairro do Salgadinho, em Olinda, tem servido de moradia, além de sofrer com a destruição. Os vidros foram quebrados e tapumes instalados para evitar uma depredação ainda maior. As estações que ainda funcionam sofrem com diversos problemas. Em algumas, o sistema de ar-condicionado não funciona. Em outras, as portas das estações estão quebradas. O acesso aos veículos é feito exclusivamente com o cartão do VEM e pontos de recarga foram instalados nas estações, mas alguns sequer funcionam. Os corredores do BRT Via Livre, que liga o centro da capital às regiões norte e oeste do Grande Recife, ficaram abandonados, já que os custos de manutenção seriam altos demais para o governo do estado, ainda mais com a baixa demanda provocada pela pandemia. São de 35 a 40 milhões de reais utilizados todos os anos para a operação no sistema. Recentemente, o consórcio Mob Brasil se tornou responsável pela manutenção das estações e operações do sistema no corredor leste-oeste. Segundo o WRI Brasil, instituição que realiza pesquisas globais de sustentabilidade, o problema do BRT é nacional. Segundo eles, o sistema foi pensado apenas como corredores e não como um projeto de integração. Caso adaptações necessárias sejam feitas, o sistema se torna uma boa solução técnica de maior capacidade e baixo custo. Enquanto os investimentos não chegam, quem sofre é a população. É difícil mesmo, é muito ruim. Às vezes eu tenho nem acesso para o carro subir, ninguém ajuda, nem nada. É ruim, é complicado. A estação tudo deteriorada, tudo quebrada. Não... É um negócio, sei lá, o que esse governo faz com esse dinheiro que esse povo paga passagem, né? É complicado. Agora a gente vai lá para Brasília para falar com Napoleão de Castro, ele que vem trazer todos os detalhes do poder. Boa noite, Napoleão. Boa noite. Cumprimentar a você e ao nosso telespectador. Prazer enorme voltar de Brasília nesta terça-feira com a equipe do Fato Novo e os detalhes de hoje na capital federal. Uma agenda repleta de temas, de embates e debates em nível de Congresso Nacional. Uma terça-feira política das mais agitadas na capital brasileira. No Senado, o presidente Rodrigo Pacheco repassou para o Colégio de Líderes a decisão em cima da instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI do MEC. Muitos entendem que há uma posição em cima do muro do presidente Rodrigo Pacheco, que quer, ao mesmo tempo, agradar a oposição sem desagradar o governo federal. A decisão pode sair no dia de hoje com a leitura do requerimento de instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Já na Câmara, o grande debate é em cima da proposta da PEC 001 do governo federal, que quer ampliar os programas sociais, criar um sistema que possa, até 31 de dezembro deste ano, deixar o país livre nos gastos públicos para atendimento a programas sociais e também ao enfrentamento do preço dos combustíveis. A chamada PEC Kamikaze deve ser também definida em termos de votações na Câmara Federal. A medida busca, entre outras coisas, ampliar o Auxílio Brasil e criar um voucher caminhoneiro para beneficiar os caminhoneiros em todo o país.
Há um entrave e uma luta entre situação e oposição, e o governo tem pressa para votar ainda nesta semana na Câmara Federal. Pois é, além desses temas, temos também a pressão de artistas e profissionais ligados às artes em todo o país em relação à Lei Aldir Blanc e também à Lei Paulo Gustavo. Nos últimos anos, a gente teve um esvaziamento da chamada Lei Rouanet no financiamento da cultura e da atividade artística no país e foram aprovadas essas duas leis no Congresso, só que foram vetadas pelo presidente Jair Bolsonaro. Na sessão de hoje do Congresso, muitos artistas, atrizes, atores, diretores de teatro, de TV, de atividades culturais, vieram a Brasília com o objetivo de pressionar os parlamentares, com o objetivo da derrubada desses vetos pelo Congresso Nacional. É uma semana de extrema decisão política aqui com essa questão da CPI do MEC, a questão da PEC Kamikaze e outras decisões que estão sendo tomadas. Evidentemente, tudo isso para que tenhamos uma definição se vamos ter ou não. Até se fala nisso, a perspectiva de não se ter o recesso parlamentar a partir do dia 15 de julho. Tudo isso em cima da situação de momento da apreciação desses temas em nível de Congresso Nacional. O mais importante para o nosso telespectador é que a equipe do Fato Novo aqui está de plantão, com exclusividade para Pernambuco, para levar os detalhes e as informações. De Brasília, Napoleão de Castro. Valeu, Napoleão. E agora a gente dá um giro pelo mundo com os principais fatos que aconteceram nas últimas 24 horas. Os habitantes da cidade de Sloviansk, na Ucrânia, estão ansiosos com o avanço das tropas russas que se aproximam de Donetsk após assumirem o controle da região de Luhansk Oriental. As armas modernas prometidas pelos aliados começaram a chegar à linha de frente, mas com atraso. A perda de mais uma cidade levou o presidente Volodymyr Zelensky a intensificar os pedidos de mais armamento. Com a guerra já no 5º mês, a Ucrânia afirma que a reconstrução do país custará 750 bilhões de dólares. Num impulso simbólico, a bandeira ucraniana foi hasteada na Ilha da Serpente, no Mar Negro, depois da Rússia ter se retirado deste território ucraniano de grande importância estratégica na semana passada. O Peru, país com a maior taxa de mortalidade por Covid-19, voltou a impor o uso obrigatório de máscaras devido ao aumento de infecções na 4ª onda da pandemia. O uso obrigatório do aparelho de proteção foi eliminado no país em 1º de maio, quando havia menos de 5.000 infecções por semana. Mas, segundo dados oficiais, elas subiram para mais de 20.000. Atualmente, 968 pacientes estão internados com Covid-19 no país, 244 a mais do que em 15 de junho. O número de mortos, 89 na última semana, permaneceu relativamente estável por 2 meses. O Peru tem 65% de sua população-alvo vacinada com 3 doses e mais de 80% já receberam 2 doses. Com 33 milhões de habitantes, o Peru acumula mais de 3,6 milhões de casos de coronavírus e 213.551 mortes, segundo dados oficiais. Habitantes de Havana, capital de Cuba, temem o desmoronamento de casas. Cerca de 700 edifícios que apresentam tetos, paredes e colunas rachadas, chão afundando e escadas em pedaços foram classificados em estado crítico por autoridades locais. Os desabamentos de edifícios em Havana são comuns e os riscos aumentam durante a época dos furacões, que ocorre de julho a novembro. Segundo meios de comunicação oficiais, as primeiras chuvas deste mês causaram 146 colapsos parciais e 2 colapsos totais, com a morte de um homem. De acordo com as estatísticas oficiais, no final de 2020, 37% das habitações de Cuba apresentavam irregularidades estruturais. Autoridades da Austrália determinaram que 30.000 pessoas devem abandonar suas residências em Sydney devido às inundações causadas por fortes chuvas. A ordem de evacuação afeta várias áreas na parte ocidental da cidade, onde os níveis dos rios continuam a subir. As inundações devastadoras deixaram algumas comunidades isoladas.
As autoridades australianas destacaram cerca de 100 soldados que deverão continuar durante toda a semana ao longo da costa para ajudar nos reforços de contenção dos rios e retirada de moradores. Em março, várias áreas da Nova Galés do Sul, incluindo Sydney Ocidental e Lismore, foram atingidas por inundações devastadoras que deixaram 20 mortos e diversos danos materiais. Um homem de 22 anos foi preso suspeito de ser o autor dos tiros durante o desfile do Dia da Independência dos Estados Unidos em uma cidade perto de Chicago. O ataque deixou pelo menos 6 mortos e 24 feridos. O suspeito, identificado como Robert Crimo, foi detido sem incidentes nos arredores de Chicago após o tiroteio na cidade de Highland Park. O xerife do condado de Lake informou que Crimo estava sob custódia. O tiroteio ofuscou o feriado mais patriótico dos Estados Unidos, em que as comunidades norte-americanas realizam desfiles para comemorar a independência do país e se vestem com as cores da bandeira, assistem a eventos esportivos e soltam fogos de artifício.